Este aviso é importante, o que vamos explorar agora é perturbador. No livro de Juízes, capítulo 17, encontramos uma história sombria e caótica, que revela até onde a humanidade pode chegar quando perde seus fundamentos. Esse relato não é qualquer história da Bíblia. Ele traz lições intensas sobre as consequências da ausência de moralidade e responsabilidade. Imagine um mundo onde cada um faz o que acha certo em seu próprio entendimento, sem direção, sem limites. Esse era o cenário em Israel durante a época dos juízes. Era uma sociedade sem rei, mais que isso, sem orientação moral. Nesse contexto, as pessoas começam a viver para si mesmas, desconectadas de qualquer princípio maior, e o que surge desse caos vai além de simples erros. É uma narrativa de ações que chocam e deixam marcas profundas. Mas por que essa história está na Bíblia? Ela nos provoca a refletir sobre como lidamos com nossos próprios valores e as decisões que tomamos, alertando para os riscos de viver sem princípios sólidos. Prepare-se, pois ao entender o que realmente aconteceu em Juízes 17, podemos descobrir algo que transformará nossa visão de certo e errado, trazendo questões que desafiam nossa própria moralidade. Para entender essa história em Juízes 17, precisamos nos transportar para a antiga Israel, uma sociedade em crise e desorientação. Esse período foi marcado por profundas instabilidades sociais, onde a falta de liderança central, conflitos tribais e insegurança econômica deixaram o povo desamparado. Diferente de outras épocas bíblicas, onde profetas e reis guiavam o povo, Israel agora não tinha liderança. O texto descreve isso de forma clara: cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. Imagine uma sociedade onde não existem regras comuns e o senso de responsabilidade se dissolve. Esse não é apenas um detalhe cultural, mas a essência do que ocorre no livro de Juízes. Sem ninguém para determinar o que era correto, e sem um código unificador de conduta, as pessoas estavam entregues a seus próprios valores e impulsos. O efeito disso é como uma decadência silenciosa, onde cada um pensa apenas em si mesmo, perdendo de vista as consequências mais amplas. Em Juízes 17, encontramos um vislumbre dessa realidade desintegrada na história de um homem chamado Mica, que toma decisões baseadas no que considera conveniente e justo, mesmo que essas decisões desafiem diretamente os ensinamentos divinos. A situação fica ainda mais trágica quando a mãe de Mica, em vez de repreendê-lo por suas ações, acaba por abençoá-lo e até encorajar a idolatria com um presente de prata moldada em ídolo. Esses atos, embora possam parecer individuais, refletem um cenário onde o que era sagrado se perdeu e, no lugar disso, as pessoas se voltaram para práticas e rituais que preenchiam suas necessidades momentâneas. Em vez de uma adoração sincera, surgia uma fé desvirtuada e personalizada, que desconsiderava o papel central de Deus na vida de cada um. O cenário está montado para o que se tornará uma das histórias mais sombrias da Bíblia. A falta de responsabilidade e o afastamento de princípios coletivos formaram uma sociedade fragmentada, e é a partir desse contexto que vamos acompanhar as ações de Mica e do povo ao seu redor, e como cada decisão individual gera ondas que afetam toda a comunidade. Agora que entendemos o contexto, vamos mergulhar mais fundo nos eventos de Juízes 17 e nos personagens que mostram claramente a decadência moral desse período. Primeiramente, encontramos Mica, um homem da tribo de Efraim, que representa a mentalidade do cada um faz o que quer. Ele rouba uma quantia considerável de prata da própria mãe, mas, surpreendentemente, ao confessar, ela o abençoa por ter devolvido o dinheiro. Pior ainda, decide transformar parte dessa prata em um ídolo. Esse é um exemplo claro de como, sem princípios guiando as ações, as pessoas distorcem suas próprias crenças e valores. Mica não para em um ídolo. Ele constrói um santuário em casa e até nomeia seu filho como sacerdote, ignorando completamente o sacerdócio estabelecido por Deus. É como se Mica estivesse montando uma religião própria, onde ele escolhe o que seguir e o que descartar, sem considerar o verdadeiro propósito da adoração. A história então toma outro rumo inesperado quando um jovem levita de Belém, que deveria ser um defensor da fé, chega à casa de Mica em busca de oportunidades. Mica vê nisso uma chance de legitimar sua idolatria, oferecendo ao levita o papel de sacerdote em sua casa. O levita aceita prontamente, deixando de lado seu dever para buscar segurança pessoal, fazendo vista grossa ao tipo de culto que Mica havia estabelecido. Esse levita, que deveria ter um papel sagrado, abandona seu chamado em favor de um emprego e segurança. Ele se torna cúmplice de uma falsa adoração, refletindo a falta de integridade e responsabilidade espiritual que se alastrou naquela época. A própria família de Mica não apenas aceita, mas apoia a criação de uma religião particular, onde cada um adora ao seu modo.
Essa era uma sociedade que havia perdido o senso do sagrado. Então, surge a tribo de Dan, que, em busca de novas terras, cruza o caminho de Mica e se interessa por sua casa de adoração e pelo levita que ele emprega. Fascinados com a ideia de possuir sua própria estrutura religiosa, os homens de Dan decidem roubar os ídolos e levar o sacerdote consigo, como se estivessem transportando a própria bênção de Deus em objetos e rituais. Mica, ao descobrir o roubo, tenta impedir, mas os homens de Dan estão armados e deixam claro que sua fé é apenas uma questão de conveniência. É o ápice do relativismo moral. Os ídolos que Mica criou em busca de proteção são levados sem resistência. Os homens de Dan continuam sua jornada, conquistando a cidade de Laís e ali estabelecendo sua própria religião, centrada nos ídolos roubados. Essa parte da história revela um ciclo contínuo de compromissos morais e espirituais que geram consequências. Mica tenta se proteger criando seu próprio sistema religioso, mas, ironicamente, ele perde tudo. O levita, que trocou integridade por segurança, agora serve uma tribo que age com violência e ambiguidade moral. E a tribo de Dan, que começou buscando estabilidade, termina se estabelecendo em uma falsa adoração e se afastando ainda mais do pacto divino. Esses eventos mostram como uma decisão pessoal, distorcida por motivos egoístas, pode afetar toda uma comunidade. Cada personagem no capítulo 17 de Juízes reflete um aspecto dessa sociedade onde princípios verdadeiros são trocados por conveniência. Essa narrativa nos desafia a pensar sobre o impacto de nossas escolhas e até onde a falta de valores sólidos pode levar uma sociedade inteira. A história em Juízes 17 vai além de eventos históricos. Ela reflete a distorção de valores que acontece quando se perde a responsabilidade e a dignidade humana. Quando Mica e sua mãe criam ídolos, não só ignoram as leis divinas, como falham em ver o impacto dessa escolha para a sociedade. Desconsiderar a orientação de Deus cria um precedente perigoso onde a moral se torna subjetiva, moldada pelos interesses pessoais ao invés de princípios maiores. A decisão de Mica de contratar um levita como seu sacerdote demonstra uma completa falta de responsabilidade. Esse levita, que deveria ser um símbolo de integridade espiritual, troca sua vocação por uma posição mais cômoda. Abandonando seu dever, ele perde a própria noção do valor de sua função e o efeito de suas escolhas sobre a comunidade. Esse não é apenas um fracasso pessoal, é um sinal de que toda uma sociedade havia perdido o respeito pelo sagrado. E então, a tribo de Dan, em sua busca por estabilidade e conquistas, perpetua esse ciclo, roubando os ídolos e o sacerdote para estabelecer sua própria religião. A fé e a dignidade humana tornam-se, assim, ferramentas de interesses próprios, onde até a própria religião é tratada como um objeto. Essa história alerta para o que ocorre quando a responsabilidade é desconsiderada. Vemos como a dignidade humana e os valores mais básicos podem ser sacrificados, criando um legado de dor e divisão. Em Juízes, a degradação desses valores leva a uma desconexão de toda uma geração com o sagrado, abrindo portas para uma existência fragmentada e instável. São pequenos compromissos que, ao somarem, criam cicatrizes profundas. A narrativa de Juízes 17 é um alerta sobre os perigos de se afastar dos caminhos de Deus. A história começa com uma concessão simples, como a idolatria de Mica, mas logo se transforma em uma sequência de tragédias e caos social. Ao abraçar a idolatria, Mica e os outros acabam introduzindo sofrimento em suas vidas, mesmo que a princípio parecesse uma solução simples ou até inofensiva. Quando as pessoas abandonam princípios sólidos, tomam decisões que causam impactos duradouros. Esse distanciamento de Deus não leva apenas a erros individuais, mas a uma decadência moral que se espalha. Sem Deus, os israelitas se tornaram vulneráveis a seus próprios desejos e impulsos, sem capacidade de enxergar as consequências de longo prazo. Essa história serve de lembrete para nós sobre o que pode acontecer quando nos afastamos de princípios fundamentais, que sustentam a dignidade e o equilíbrio social. O afastamento de Deus em Juízes reflete um aviso relevante até hoje, sobre a importância de manter uma âncora moral para decisões que afetam a vida em comunidade. Quando uma sociedade negligencia a responsabilidade, as escolhas individuais levam a um ciclo de dor e destruição. Cada decisão sem integridade cria um legado de isolamento e sofrimento, transmitindo consequências que durarão por gerações. Em Juízes, essas cicatrizes não são facilmente curadas. Se você achou esta análise relevante, curta, compartilhe e se inscreva para mais explorações profundas nas histórias mais desafiadoras da Bíblia.